Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Como estão? Hoje nós vamos fazer mais uma live agora junto com o Diego Nunes. O Diego é especialista em seguros e nós vamos falar sobre sucessão empresarial. Empresarial. Deixa eu só fixar aqui o comentário. O Diego já está aqui, já vou chamar ele. Vai ser. Que foi? Fixou. E novamente. Olá, Ana Cláudia, tudo bem? Ai, preciso falar com você. Olá. Olá, Diego, Fala, tudo bom? Vivi. Tudo bem? Boa Tudo tarde. bom? Tudo Boa jóia? tarde. Estamos aqui, o pessoal tá entrando. Gente, conta aí pra gente onde vocês moram, de onde vocês estão, que a gente sempre gosta de saber. A Regiane esteve aqui na outra live com você também. Boa. Gente, hoje nós vamos falar sobre sucessão empresarial, né? Sucessão empresarial é um tema polêmico, né? Principalmente quando a gente fala de empresas familiares. É um tema delicado de tratar e um tema muito importante porque não fazer uma sucessão bem feita pode levar uma empresa, né, construída ao longo de anos ali e por gerações também, a ter problemas financeiros, né? Sim. Então, hoje o Diego é especialista também nesse tema de sucessão, de trabalhar a questão de proteções, né, para ajudar na sucessão. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema. Diego, conta um pouquinho aí, se apresenta novamente, que eu não sei se todo mundo aqui te conhece. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Diego Nunes. Sou formado em Direito. Tenho carreira bancária de quase 7 anos. Fui gerente de pessoa jurídica no Banco Bradesco por vários anos. Trabalhei na Prudential e na MetLife por 3 anos. Fui diretor comercial de uma corretora bem grande em São Paulo. E tenho minha própria corretora há mais de 2 anos. Então, são quase 7 anos no mercado segurador, independente. Gostaria de trazer um pouco aqui esse tema com a Vivi. A Vivi é uma grande planejadora financeira e em uma de nossas conversas nós acabamos falando um pouco sobre esse assunto. Do nosso bate-papo gerou uma live na semana passada onde nós falamos do papel do seguro de vida dentro do planejamento financeiro. E disso acabou saindo a live de hoje, que era para falar um pouco sobre a questão dos clientes que estão em outro momento, que são clientes que têm uma preocupação, que é a questão da sucessão do seu negócio, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Estou bem animado. Ah, legal, Diego. Eu também, né? Há um tempo atrás, eu lembro que foi matéria de capa de uma revista Exame, gente, e a matéria dizia o seguinte, que aqui no Brasil, a riqueza, né? A riqueza gerada no Brasil, a riqueza que a gente tem no Brasil, ela muda de mãos, né? Ela passa de pessoas que são muito ricas, que acabam perdendo, né, essa riqueza, passa para os novos ricos, né? Então, essa riqueza, ela muda de mão, mas a riqueza como um todo no Brasil não tinha um crescimento mesmo mais sólido. Ela simplesmente mudava de mão. E isso é uma coisa muito, né, triste, né? Porque se uma família construiu uma riqueza, nada mais justo que ela conseguisse manter essa riqueza por um tempo mais longo, que conseguisse manter essa riqueza para sempre, né? Como a gente Sim. vê em algumas famílias europeias, americanas, né? Em outros lugares. Mas aqui a gente tem essa mudança grande de mão e a riqueza ela não cresce, ela não aumenta, ela simplesmente muda de mão. Então é muito importante esse tema, porque é um tema que às vezes a gente não pensa tanto no dia a dia, mas que é tão crítico, né? Mas, Diego, afinal de contas, o que é uma sucessão, né? Vamos falar primeiro, vamos Sim. ali do que é, o que é uma sucessão. Vamos lá.
Então, no Brasil, Sim, né? quando se tem uma empresa, quando você constrói algo, você tem que pensar em um tema que muitas vezes é um tabu, né? Que é a questão da morte e a questão da sucessão. Então, existem em todos os países do planeta um imposto chamado Imposto de Sucessão, ou no Brasil ele tem o nome de Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações, que é o ITCMD. Então, todos nós, mesmo quando partirmos desse plano, vamos ter que pagar impostos do patrimônio que nós conseguimos construir. Isso vai invadir a sua pessoa física e vai invadir a sua pessoa jurídica. Então, os impostos, eles são altos. E quando a gente entra no mundo empresarial, existem várias ferramentas que podem ajudar você a pagar menos impostos. Então, como fazer a sucessão empresarial? Como fazer essa transferência de patrimônio pagando menos impostos, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Nós sabemos que faz parte do jogo, mas existem ferramentas, estratégias onde você pode fazer uma espécie de blindagem do seu patrimônio. Uma delas acontece por meio de uma holding empresarial, de uma holding familiar, onde o patrimônio que você tem, ele se transforma... o dono desse patrimônio não é mais você ou o sócio da empresa. Na realidade, agora você transfere ele todo para uma holding, para um novo CNPJ, vai ser o dono desse patrimônio, que pode ser desde seu patrimônio pessoa física e do seu patrimônio empresarial. Essa é uma maneira de fazer a transmissão muito mais barata, né? A holding familiar. E também é uma maneira de blindagem patrimonial, é claro que com um profissional adequado para conseguir fazer essa maneira de planejamento, né? Uma outra maneira que você tem, uma outra ferramenta que você tem de fazer a sucessão empresarial, de fazer essa transmissão de bens, pode ser por meio de um seguro vitalício ou um seguro resgatável. Então, essa é uma ferramenta poderosa, muito inteligente e bem mais barata. Então, muitos empresários têm utilizado essa ferramenta. É sobre essa que a gente vai focar aqui hoje, né? Sim, nossa, isso realmente, né? Tem várias formas de fazer. Inclusive, né, às vezes a gente se depara com clientes que às vezes têm imóveis, né? Às vezes a pessoa nem tem assim necessariamente uma empresa, mas ela tem imóveis e esses imóveis estão na pessoa física e muitas vezes, né, através de um estudo pode ser interessante que esses imóveis vá para uma pessoa jurídica, porque daí ela vai pagar tanto menos imposto no dia a dia, no recebimento de aluguéis, quanto também menos imposto na hora de fazer o planejamento dessa sucessão desse patrimônio. Agora, Diego, você tem alguns números aí para a gente, né, para mostrar por que é tão importante pensar nessa sucessão? Isso é algo comum, é algo que está no dia a dia das empresas, que as empresas costumam fazer esse planejamento sucessório? Elas pensam nisso ou acabam não pensando antes? Essa pergunta é uma pergunta importante e é uma pergunta onde ela responde um pouco do raio-x do Brasil e do empresário brasileiro, tá? O IBGE, ele indica que 90% das empresas no Brasil possuem perfil familiar. O que significa isso? Esse é um dos poucos negócios só funcionam no Brasil. Fora do Brasil, empresas familiares geralmente não são bem sucedidas. No Brasil, isso é uma coisa que funciona ainda muito bem. Mas eu ouvi recentemente que empresas familiares, em um dos cursos que eu fiz, todas elas só têm duas características, né? As que têm conflitos familiares e as que ainda vão ter conflitos familiares. Então, isso é uma coisa que não tem como correr, porque empresas familiares sempre terão problemas. Agora, se tem problema com todos vivos e bem, imagina agora na ausência de um desses sócios, de um desses familiares, né? Alguns outros dados aqui que eu vou trazer para vocês. Essas empresas familiares, elas são responsáveis por 65% do PIB e 75% de todas as vagas registradas no Brasil.
Quantos por cento das vagas? 75? 75%. A cada 10, 7,5 trabalham em uma empresa familiar. Então, Uhum, realmente, uhum. esse segmento move o nosso país. Sim. Mais da metade do PIB está na mão das empresas familiares. Então, daí a importância de exatamente do que você falou, a questão de um planejamento financeiro, ele se torna sagrado para esse segmento. Para não É. acontecer mais esse. Enquanto o sócio principal está vivo, está tudo bem. Ele partiu, o negócio acaba. Que Sim. é o que acontece com mais de 75% das empresas familiares. É. Ou seja, É, cada... e esse cuidado é tão importante, né? A gente vê, a gente, né, tem algumas histórias emblemáticas que a gente vê nesse caso, por exemplo, a história do Abílio Diniz, né, do Pão de Açúcar, que ele acabou tendo que romper ali com a família, com os irmãos, para conseguir fazer a empresa acontecer, né? Senão a empresa, né, não existiria o que é hoje. Exato. E geraria, né, o tanto de emprego que gera hoje, né, que é uma empresa enorme. Então, é algo que acontece e que precisa, né, de ter... Às vezes tem alguém na família que tem esse punho firme, né, e consegue fazer a empresa acontecer, mas às vezes não tem. A gente tem o caso da Sônia Hess também, da Dudalina, né, que Sim. é eu assisti a palestra dela uma vez e é um case também fundamental, mas foi ela também, ela tomou a frente ali da empresa e fez a coisa acontecer, né? Sim. Quando falta o planejamento, né? Quando falta um profissional guiando essas pessoas para tomarem as melhores decisões, pode acontecer como tem uma das estatísticas, né? Ela indica, só para compartilhar com vocês, que mostra o seguinte. Eu fiz uma impressão aqui da Price, WaterhouseCoopers. Eles indicam que 44% das empresas familiares não têm nenhum plano de sucessão. Uhum. 72,4% não apresentam nenhuma sucessão definida para cargos-chave, como diretoria, presidência, gerência e gestão. A gente vai falar também um pouco sobre esse keyman, essa pessoa-chave no negócio, né? E como também um seguro pode ser uma ferramenta de proteção para o negócio. Agora, existe uma outra informação que é muito relevante, que é o seguinte: a empresa, menos de 30% das empresas sobrevivem, não existem até a terceira geração. Então, menos de 30% não sobrevive, ou seja, você está em um nível aqui, o principal falece, então a empresa ela já vai diminuindo o que ela consegue ali, né? O crescimento dela, né? Ele vai se extinguindo, exatamente o que você falou, e na terceira geração, menos de 30% sobrevive. Então é exatamente essa transferência de dinheiro de mãos uma para a outra, né? E até nesses dois casos que eu comentei, eu estava aqui pensando que aconteceu algo muito interessante nos dois casos, que eles eram, né, o Abílio Diniz era a segunda geração, mas praticamente a empresa ali cresceu ali mesmo com ele, mas como que foi a sucessão? Ele vendeu a empresa, né? Não teve, porque dificilmente os familiares... Saiu nas mãos da família. Porque a família às vezes fica com esse apego, mas não reconhece, não admite que não tem a habilidade, não tem o interesse de cuidar da empresa, né? Da mesma forma que precisa ser cuidada já com a empresa do tamanho que está, né? Então, no caso, a Abílio Diniz vendeu a empresa, a Dudalina também vendeu a empresa, né? A Sônia Hess. Então, eles encontram nessa forma de vender bem a empresa sendo a melhor forma de sucessão, que aí depois fica com patrimônio financeiro. Sim. E aí os herdeiros vão construir o negócio que desejar ou vai viver de renda com esse patrimônio, enfim. Mas não corre o risco de achar que sabe gerenciar algo que não sabe, ficar com esse apego e acabar, né, deteriorando o patrimônio ali, a empresa da família.
É Existe uma interessante. diferença, ô Vivi, entre herança e planejamento sucessório, né? Eu queria Uhum. falar rapidamente sobre isso. Tá. A herança, eu sei que isso é ao contrário aí, mas Mas dá para entender. então vamos lá. Herança versus planejamento. Uhum. A herança, nós estamos falando de transmissão de patrimônio, a divisão do patrimônio. Então, é simplesmente a divisão. A herança, Uhum. no modelo normal, ele é uma espécie de um desmonte do patrimônio. Você vai dividir para os herdeiros vivos. É isso, tá? Isso é herança. O planejamento sucessório, ele vem exatamente em uma outra linha, né? Aqui nós estamos falando, no caso do planejamento sucessório, tem a questão da transmissão do patrimônio também, né? Mas aqui está muito mais vinculado à questão da continuidade. Uhum. De poder continuar com um patrimônio ali em conjunto e continuar a fazer isso crescendo. Exatamente, a sustentabilidade Uhum. e crescimento. A, a, e aqui a gente pode vincular até a um tema muito relevante que a gente chama também de legado. O Uhum. planejamento sucessório, ele está vinculado também ao legado. Como você quer ser lembrado, né? Muitas pessoas que têm empresas, clínicas, escritórios de advogado e outros tipos de negócio, eles têm muitas vidas que eles são responsáveis. Então, muitos deles, eles se importam com essas pessoas mesmo. E isso, eles também se preocupam com a questão do legado, né? Da marca. Aqui vai pensar, né? Como vai ser essa marca depois de mim? E aí tem a questão também, né? Não só nesse caso especificamente, a gente não está falando só de transferir algo físico, né? O patrimônio. Além da continuidade do negócio, a gente também pode pensar que esse negócio pode ser também uma carteira. Pode ser uma carteira de aluguéis, de imóveis, Uhum. né? Pode ser uma carteira de investimentos. Ou seja, não é Sim. exclusiva para um modelo de negócio, mas essa transmissão de patrimônio, essa sucessão, ela pode acontecer de diversas maneiras. Então, a herança nada mais é do que simplesmente a divisão do patrimônio adquirido em vida, né? Você fez um desmonte do que você acumulou para as pessoas vivas. O planejamento sucessório, ele tem a ver com a continuidade do seu negócio, ele tem a ver com a sustentabilidade, com manter a marca ou desenvolver, crescer, progredir o negócio, né? Como fazer isso como empresa familiar? As estatísticas, elas jogam totalmente contra as empresas familiares, porque muitos sócios familiares estão no contrato social, recebem renda e estão totalmente fora do negócio. Uhum. Outros sócios são filhos, filhas, mãe, marido, mas ele não atua no negócio. Ele tem até um bom espaço ali no contrato social, uma boa participação da empresa, mas ele não atua. E isso gera um grande conflito na ausência do keyman, na ausência do sócio principal. Então, nesse caso, se você olhar a questão do planejamento sucessório e do legado, ele está sendo feito, né, com um bom planejador financeiro que vai direcionar na tomada de decisão, com um bom consultor de gestão de riscos. Essas pessoas, elas vão tomar as melhores decisões, vão escolher os melhores produtos. Tá? Falando na questão de planejamento sucessório, um bom exemplo, quer dizer, é um bom exemplo para ser comentado, mas não é um tão bom exemplo. Um dos homens mais ricos do Brasil foi o Conde Francesco Matarazzo. Ele chegou a ter, Uhum. assim, muito dinheiro, talvez a pessoa mais rica do Brasil na época dele, por muitos anos.
E o que aconteceu foi que essa transferência, esse planejamento sucessório, ele não aconteceu para o crescimento. Então, o patrimônio ele foi sendo distribuído para a família aos poucos, não foi de uma vez. Mas até que hoje, esse patrimônio, assim, os familiares são pessoas de negócios, mas eles não fizeram aquele patrimônio enorme que ele tinha crescer. Eles foram usando esse patrimônio, até que esse patrimônio, comparado ao que tinha, né, caiu muito. Então, é só para entender e para saber que é um exemplo, né, de uma pessoa que era muito rica, muito bem-sucedida, e quando ele partiu, o patrimônio foi sendo dilapidado, até que, talvez já na geração dos netos, talvez não seja nem um terço do que era. Então, e aí caiu naquela frase lá que é o pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Caiu exatamente. Uma ferramenta que eu queria compartilhar com vocês seria o seguro resgatável. Porque que essa ferramenta é uma ferramenta que pode ser utilizada nessa sucessão, é isso, Diego? Sim. Como que funciona o seguro sucessório? O seguro de vida resgatável, tá? Se eu falasse para você que você tem a chance de comprar um apartamento de 1 milhão por 500 mil, você acharia um bom negócio? Sim, né? Quem aí acharia um bom negócio? Pagar metade do valor por... Exatamente. Então, se eu te falasse ainda que você vai pagar 10 parcelas de 50, você acha um bom negócio? Melhorou, né? Melhorou? Então, o seguro vitalício, ele nada mais é do que a compra de um patrimônio. Você pode comprar esse patrimônio em 10 anos, 20 anos, 30 anos ou até por 100 anos. A maneira de pagar pode ser por tempo determinado, 10, 20, 30 ou 100, até os 100 anos, pagamento vitalício. Ou você pode pagar por 10 anos, uma média de 40% a 50% desse capital. E depois que você paga, você tem o seguro vitalício. Então, você não paga mais depois desse período. Você comprou o patrimônio é seu, está no seu nome. É um patrimônio que ele é 100% resgatável. O que significa isso? Que depois desses 10 anos, se você não quiser mais o seguro, ou não precisar mais, ou vendeu a tua empresa familiar para uma outra empresa investidora, você pode simplesmente resgatar esse dinheiro. 100% dele. Tá, mas eu não entendi. Qual que é o papel desse seguro nessa sucessão? Só não ficou muito claro esse link para mim. Ok, então imagina o seguinte, tá? Uma clínica tem 3 sócios. Cada um desses sócios tem a sua família. Tá. Cada um desses sócios tem uma apólice de 1 milhão, ok? Suponhamos que o valuation da empresa seja de 3 milhões, ok? Então, vamos colocar aqui 1 milhão em cada um deles. Beleza. E agora a gente tem uma situação aqui que um deles teve um acidente e faleceu, ok? Se essa clínica, estou falando de uma clínica médica, tá? Vamos trabalhar que os 3 são doutores, cirurgiões. As esposas dos 3 podem até ser médicas, geralmente até são. Mas talvez ela não consiga assumir a função daquele clínico, daquele sócio. Então agora a gente tem aqui um problema, uma lead. Qual é o problema? Um desafio, né? Ou a família paga 1 milhão. Aliás, ou a família recebe. ou ela vende
para os outros sócios ou 1 milhão, que é a parte do marido, ou ela assume a posição do marido. Que a legislação permite, o Código Civil ele permite isso, dependendo da função, ok? Dependendo da função. Tem algumas funções específicas que a legislação não permite. Por exemplo, não tem como a esposa que não é advogada assumir um escritório de advocacia, que o marido era advogado. Aí você tem um baita problema. Então, nós temos aqui a questão do buy and sell. O que é o buy and sell? É a compra e venda, né? Um compra e outro vende. Quem precisa comprar? Bem, quem precisa comprar são os sócios remanescentes. Quem precisa vender? A família. Os sócios têm esse 1 milhão à vista? Geralmente, essas empresas têm uma certa reserva. Eles podem se descapitalizar de uma vez para pagar a parte. Eles podem pagar parcelado. E muitas vezes isso dá muita dor de cabeça, porque até eles pagarem totalmente, então significa que eles não livraram então o fantasma de talvez uma pessoa atrapalhando o negócio. Agora, imagina que eles contrataram esse seguro aqui, eles pagaram por 10 anos, pararam de pagar, eles pagaram 500 mil no seguro de 1 milhão. Então, eles não vão ter que dar 1 milhão para a família. Eles pagaram... Agora, esse seguro, precisa ter um seguro para cada sócio ou pode ser um seguro só para a empresa e que vai segurar qualquer um deles? O seguro, ele é sempre individual. Então, o que acontece aqui o seguro ele vai suprir a necessidade da família, que é o do pagamento de 1 milhão. Então, na hora que o seguro ele paga o 1 milhão, eles vão remanejar o capital social, porque agora eles compraram as cotas daquele terceiro sócio que faleceu. Eles agora aumentaram a participação deles na empresa e automaticamente a família recebeu a parte delas. Ambos estão supridos e satisfeitos. E eles pagaram bem mais barato em um seguro. Suponhamos que os três já estão lá com seus 70 anos. E eles não querem mais trabalhar. Também não querem passar para os filhos. Os filhos, muitas vezes, acabam não seguindo a carreira dos pais. O que fazer? Eles podem vender o negócio. E o que esses sócios podem fazer? Eles podem resgatar 100% do seguro resgatável. Entendi. Interessante. Do seguro Ô, resgatável. Diego, agora quem que deve ter esse tipo de cobertura, né? Quais tipos de empresas, quais tipos de sócios ou pessoas-chaves, né, de empresa? Como é que é? Quem que deve ter esse tipo de cobertura de seguro? Olha, primeiro que seguro de vida individual, todos nós deveríamos ter, né? Os países desenvolvidos, mais de 90% da população tem. Não importa a renda, eles têm seguro de vida. Isso é comum nos países desenvolvidos. Falando sobre a empresa, eu acho que isso é extremamente relevante e necessário quando se tem um sócio. Então, eu tenho uma corretora aberta desde 2014. E se eu colocar um sócio nessa corretora algum dia, além da minha esposa, então eu tenho que ter um seguro, porque se eu partir, como que vai ficar isso? Ao invés de derreter o patrimônio da corretora, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o seguro de vida. Quem deveria ter? Todos os empresários do Brasil que têm sócio. 1, 2, 10. Pode ser para empresa de capital. Todo tipo de modelo de empresa pode vincular uma pólice de seguro no contrato social, protegendo o negócio da família de quem partir. Porque é difícil aquele negócio, né? Tá, e aí um sócio falece aí a família vai assumir, né, a parte daquele sócio, né? Como é que fica no negócio e muitas vezes nem conhece tanto do negócio, né? Esse é o problema. Entendi. E é por isso que as empresas acabam falindo, quando você não tem um planejamento sucessório adequado, tá? Então, quem deveria fazer? Qualquer empresa, não importa o tamanho, você pode ter um seguro muito barato para poder atender a tua necessidade. O seguro ele é feito sob medida. Eu estou dando aqui um modelo de negócio para uma idade, para um cenário.
o seguro de vida, ele pode ser muito barato, R$ 200, R$ 300 por mês, para você ter 500 mil, 800 mil, R$ 1 milhão para poder fazer aquela transmissão da tua parte do negócio. Tem uma situação agora de um cliente nosso que ele tem uma participação de 10 milhões no escritório de advocacia e os outros sócios, cada um tem uma participação bem pequena, de 1, 2 milhões. Então, o sócio que tem 10 milhões no capital, ou seja, né, de espaço, ele manda em 90% do escritório. Imagina os outros 3 sócios minoritários terem que pagar 10 milhões. Talvez se vender todo o patrimônio deles não dê o número. Então, ou seja, eles precisam de um seguro sucessório. Eles precisam dessa ferramenta. Entendi. Agora você tem outros problemas. As pessoas têm saúde para poder comprar esse tipo de seguro, porque esse seguro não se compra com dinheiro. Esse seguro se compra com a saúde. Primeiro tem que ter saúde, e aí sim, estando saudável, você pode então ser um cliente de uma das seguradoras com característica internacional. Então acho que é isso, Vivi. Todo mundo precisa de um seguro de vida empresarial se tiver um sócio. Tá? É isso. Entendi. E você estava falando também que tem algumas empresas que às vezes a pessoa nem é o sócio, mas às vezes ele é um diretor, é um executivo ali na empresa, que é o executivo-chave da empresa. E esse executivo-chave também precisa ter esse seguro, é isso? Boa, Explica um pouquinho sobre essa pessoa-chave, né? Esse executivo-chave de uma empresa. A pessoa-chave, ela é aquela pessoa estratégica do teu negócio. Você tem lá, dentro do seu negócio, né, um cronograma, um fluxograma de pessoas. E aí vai, né? Às vezes, esses sócios, eles têm alguém aqui, ó. Essa pessoa é a pessoa que comanda o negócio. Muitas vezes é um diretor, muitas vezes é um gerente geral, um coordenador, alguém que toca o negócio. E muitas vezes essa é a pessoa que tem a expertise do negócio. Sem essa pessoa, talvez nem o sócio. Recentemente eu atendi uma agência de publicidade e os sócios são tudo investidores. Nenhum deles atua no segmento, mas eles têm uma pessoa abaixo que é o cara que trabalhou no Google, que trabalhou em vários lugares, que tem todo o conhecimento, ele contrata, ele montou as equipes, ele faz tudo. Ou seja, sem esse cara no negócio, o negócio acaba. Você pode ter o sócio ainda, mas sem esse cara, essa pessoa-chave, o negócio acaba. Então, o que você precisa fazer? Você precisa de um seguro para essa pessoa-chave. Esse seguro, ele vai suprir a necessidade. Quanto custa um diretor mensalmente? 20, 30, 40, 50? Você vai derreter o teu patrimônio para contratar um novo? Quanto tempo isso vai demorar? E se você não conseguir, tiver que buscar outro? Ou se pela tua necessidade você tem que pagar muito mais? O seguro, ele supriria essa necessidade. Nós faremos um cálculo de quanto esse cara depende aqui no negócio e você consegue falar, olha, esse cara, ele traz de resultado tanto, o custo dele é tanto, e se a gente for substituir ele, a gente deveria trabalhar com uma margem de tanto. Vamos contratar um seguro, então, de X mil reais, ou X milhões de reais. E é comum, Diego? E é comum esse tipo de seguro? Você já fez? Sim, já fiz vários deles, tá? Em várias seguradoras, que você sabe que eu trabalho com a Mongeral, com a Centauro, com a Mafre, com a MetLife, com a Prudential, são as principais seguradoras no Brasil que a gente trabalha. Mas esse é um seguro que eu já fiz várias vezes, mas as empresas, elas muitas vezes querem assumir o risco. E esse é o problema. A pessoa que assume o risco, ela pode simplesmente perder o negócio dela. Então, mas e muitas vezes é por falta de entendimento, de conhecimento mesmo. Então, por isso que vale a pena entender bem esse cenário. A gente tem que ter uma reunião, né, para entender ali a quatro mãos qual é a real necessidade. Acho que é isso. Entendi. Bacana. Gente,
Vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto? Você já tinha ouvido falar sobre esse tema, sobre esse assunto? Já pensaram na importância desse assunto? Alguém tem algo aí a comentar para a gente? Quem já pensou nesse assunto, coloca um aí para a gente. Quem nunca pensou, né? Quem não sabia que esse tipo de tema existia, coloca dois aí para a gente saber, ter uma ideia aí de vocês, ficar mais fácil para vocês colocarem. E também, se tiverem alguma dúvida, né, alguma questão, algo a mais que vocês queiram saber sobre esse assunto, também é importante a gente saber, a gente responder aqui as dúvidas. E agora, deixa eu ver o que mais, Diego, que a gente pode falar aqui sobre esse assunto. Só fazer um comentário sobre a questão entre o seguro resgatável. Ele pode ser uma ferramenta, né? Porque a pessoa, ela pode, se falecer, o seguro vai suprir a necessidade da falta dela e vai pagar a parte dela para a família. Mas você tem outra modalidade de seguro que a gente chama de seguro a termo, que é conhecido como Term Life. O seguro Term Life, ele é um seguro puro, que a gente chama, que é o seguro resgatável. Então... tem gente pedindo live com você todo dia, Diego. Boa, Daniel, valeu. Então, a ideia do seguro a termo, o seguro puro, ele é um seguro que você paga por um tempo determinado, mas ele é muito barato, muito barato. Você sabe que eu estou falando, o custo dele é muito barato. Então, e qual que é o objetivo dele? Talvez a sua empresa, você sabe que ela não vai ser uma empresa que vai passar de pai para filho. Você precisa proteger por 5 anos. Você precisa proteger por 10 anos. Então, se você precisa proteger no curto prazo, talvez você não precise fazer um investimento tão alto em um seguro 100% resgatável. Você possa fazer um seguro a termo, que você contrata por tempo certo, por tempo determinado, por 10 anos, 20 anos ou 30 anos. Ele pode ser 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. Só que o custo dele, ele chega a ser menos de 50% do que um seguro resgatável. Entendi. Aí ele não vai poder resgatar como um seguro de carro. Você pagou, Perfeito. não tem nada de volta. Então, por exemplo, para essa pessoa-chave da empresa, né, o diretor lá da empresa que não tem uma participação em tudo, para esse tipo de pessoa é um seguro ideal, né? Seria Exatamente. Esse Term Life é o seguro ideal, que não precisa ser resgatável, né? Perfeito. E é muito barato. Então, o investimento é muito baixo para a empresa. Então, pode ser também uma ótima saída, né? Só para você ter E uma no noção. caso dos sócios também, mas no caso daqueles 3 sócios também pode ser uma saída. Pode ser. Porque se estiver pensando somente, né, com foco exclusivo na sucessão, esse tipo de, né, nessa questão da ausência dele, a família tomar conta da empresa, esse tipo de seguro também pode suprir bem, né? Sim. Eu fiz recentemente um seguro para 3 sócios com seguro puro, sem resgate nenhum. A gente fez com prazo máximo de 30 anos e eles vão pagar um valor muito baixo. Então, por exemplo, só para você ter uma noção, R$1 milhão para um cliente de 40 anos, ele vai pagar em torno de R$350 por mês para um seguro de R$1 milhão por um prazo longuíssimo. Então, se você pensar que em um ano ele vai por menos de 5 mil por ano, ou em média, né, uns 5 mil reais, para ele poder ter 1 milhão diariamente, em caso de morte, ou em caso de invalidez, ou doenças graves, é muito barato. Porque não tem resgate. Então, pode ser bem interessante, entendeu? Aí fica... A pessoa consegue proteger, que é a principal função do seguro, né? E garantir essa tranquilidade no caso de uma morte. E com um recurso, né, pequeno, precisando dispor de um valor pequeno aí por ano, né, vamos dizer Ainda assim. mais em tempos de crise, pandemia, pode ser uma boa estratégia, uma boa ferramenta. Eu acho assim, tem bastante informação. Eu cheguei a trazer aqui um material
de um curso que eu fiz. Tem um curso que eu até recomendo, da Bússola Consultoria, é do Newton Pedreira. Ele é especialista, ele atuou mais de, acho que tem uns 20 anos no mercado segurador, ele foi da Prudential por mais de 10 anos, atuou na Mafre, inclusive no produto Bem Vivir, ele é um dos responsáveis pela modelagem do produto. Ele tem muita experiência, ele criou um curso sobre sucessão empresarial. Um custo muito baixo. Eu fiz esse curso dele, muito legal, muito bom. E eu também segui muito o modelo do Gustavo Cerbasi. Ele fala bastante sobre essa parte de sucessão e planejamento sucessório. Então, ele também é um cara que eu uso. E eu uso as estatísticas da PricewaterhouseCoopers, que também é uma das maiores consultorias do mundo, e eles trazem dados muito confiáveis. Então, também sempre uso esses dados para os meus clientes. Mas tem muita coisa sobre... Eu imprimi algumas coisas aqui e fiz algumas anotações para a nossa live. Tem muito material, tem muita legislação. Não é, dependendo do seu negócio, não é algo complexo. Aliás, é algo complexo, não é algo simples. Mas você pode amarrar a pólice de seguro ao contrato social da tua empresa para você não ter um problema depois que sair, para poder dar continuidade para o teu negócio, perenidade para o teu negócio, crescimento para o seu negócio, por meio de uma pólice de seguro que pode ser 100% resgatável ou não, pode ser um seguro a termo, que é um seguro puro, mas é um investimento baixo que você faz e ainda assim você protege o seu negócio por um tempo determinado. Aí você tem que entender o remédio que você precisa tomar, tá? Mas o nosso papel é dar exatamente consultoria sob medida. É isso, eu acho, que hoje. Sim, tá ótimo, Diego. Muito obrigada, gente. Muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente lá pelo Instagram, lá no direct, ou para mim, ou pro Diego, e a gente responde para vocês, tá bom? Muito obrigada. Amanhã, às 8h30 da manhã, estarei aqui de novo, eu e a Florence, e a gente vai falar de um tema de planejamento financeiro. Até Pessoal, amanhã, gente. Só vou pedir uma coisa, Vivi, para seguir a gente nas redes sociais. Então, na Sete Vidas Corretora, é o nome da nossa corretora. E a Viviane Ferreira também, né? Finanças, faz live todo dia de manhã, às 8h30. E, ocasionalmente, ela faz umas lives em horários diferentes. Então, diferente, sim. Obrigado pelo tempo. Contem comigo, contem com a planejadora. Estamos animados para poder fazer algumas reuniões para poder entender o teu negócio e desenhar o que você precisa, tá bom? Exatamente. Muito obrigado, Vivi. Um beijão. Valeu. Obrigada, Diego. Até Obrigada mais. a todos, gente. Até mais. Obrigada. Até.